vendo, querida? Mostre-me que você ia me mostrar. Aqui, ó. Será Olha que lá. é ele? A câmera sumiu outra vez, gente. Por que será? Nossa, é estranho. Muito, Dri. Para mim, consta da forma como eu mandei para você. Se abriu, tava ok. Aí eu falei, mostra. E voltou a ser o azinho verde. Estranho. Então, o que eu tenho aqui Agora voltou. É referente à aula 9, Referencial Curricular Nacional para a Educação Certo. Infantil. Isso, é esse mesmo. É isso? É esse mesmo que eu já tenho Esse aqui. slide aqui, não é isso? É. Não, não. Então, escuta o que eu estou te falando. Vamos lá. Vamos à interpretação de texto, novamente. Meu amor. O que eu disse é que eu vou mandar para vocês os livros. Os livros nada mais são do que esses 3 volumes aqui. Esses 3 volumes vocês não têm, porque eu não expliquei nem o 2 nem o 3. Não, isso eu Nem não tenho. mandei um, então eu vou mandar Não. para você. Então eu vou mandar para vocês. Está aqui. Escuta, Adriana, pelo amor de Deus, antes que eu perca minha pouca paciência. Ó, esse é o volume 1, tá bom? Não precisa imprimir, tá, Adri? Porque ele tem muitas páginas. Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. 101, tá? Esse é o 1. O 2, ele tem 85 páginas. E o 3 tem 253. Não precisa. Sabe por quê? Uma outra situação. Na verdade, a gente consulta isso vez ou outra. A gente não consulta sempre. Então, e outra coisa, nas escolas que vocês trabalharem, independente se ela é prefeitura, estado ou particular, tem que ter. Então, se vocês quiserem um dia fazer uma consulta no referencial, vocês pedem na biblioteca das escolas que vocês estiverem trabalhando, tá bom? Não há necessidade. Ah, mas eu faço questão. Não tem problema. Fica à vontade para você imprimir e gastar sua tinta. Mas já vou avisando de que tem bastante página, quase 400 páginas, tá bom? Eu vejo como algo desnecessário em impressão, porque agora a gente consulta muita coisa pela internet. E ainda bem que ele tem. Eu vou mandar para vocês todos eles, tá bom? Os 3 volumes, que eu acho importante tê-los para poder fazer essa consulta, que nós estamos trabalhando, enfim, né? Nós estamos vendo. E eu vou explicar para vocês cada um deles. É claro, de forma resumida, né? Boa noite, Pamela. Tudo bem, querida? Boa noite, professora. Tudo? E você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou bem, estou ótima. Então, estou começando a aula agora, tá bom, amor? Tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos para o slide 9, porque a gente vai falar sobre o contexto, vai falar sobre ele. A gente vai para o slide 10, tá bom? A gente vai falar, vai discutir sobre, porque tem bastante coisa para a gente poder trabalhar, que eu acho bastante importante. Vamos lá. Sem briga, vocês dois. Certo? Então vamos lá. Todas vocês fizeram os exercícios, né? Faltou a Tati. A Tati, não sei como que ela está de presença, mas faltou o exercício dela. Deixa eu ver quem é que está entrando novamente, ou quem está entrando. A Ana Lúcia. Boa noite, Ana. Tudo bem, querida? Olá, amor. Cadê você? Oi, Ana. Tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Então, tá bom. Começamos a aula agora. Ixi, Tudo o que bem, aconteceu? tudo Tá muito jóia. Começamos baixo. a aula agora, tá bom? Oi? Começamos a aula agora. Ixi, eu não tô Bom, escutando então os nada. 3 aqui que eu apresento, acho que é o seu, então. Que eu apresentei para Peraí que eu vou entrar e sair de vocês. novo, peraí. Então, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, apesar de que a gente já viu bastante coisa, né, sobre a criança, né, mas a educação infantil, né, a gente viu também, né, que era apenas de caráter assistencialista, né, e essa Constituição de 88, que veio com a ajuda do, que vocês não conhecem, mas vocês verão ano que vem, que é do Anísio Teixeira, que também era um ser pensante sobre a educação. E aí, então, ele ajudou nessa Constituição, e no ECA, que a gente viu, nós temos aí o reconhecimento do direito das crianças de 0 a 6 anos. Então, quando a gente fala de educação infantil, eu trabalho com educação infantil, nós estamos falando de crianças de 0 a 6 anos, tá bom? Gravem isso para vocês não se perderem quando vocês forem procurar um emprego, ver estágio, sobre estágio que vocês vão fazer de educação infantil ou não, tá bom? Então, educação infantil de 0 a 6 anos, que na verdade hoje se enquadra no de 0 a de 5 anos, tá? 6 anos já não é mais educação infantil. Na Constituição de 88, que constava 6 anos, mas atualmente o que é 0 a 5 anos, tudo bem? Nós temos aí 2 ciclos, na verdade, né? 2 lugares, 2 instituições onde as crianças passarão. A primeira delas é a creche e depois é a pré-escola, tá bom? Então, primeiro a criança vai para a creche e depois ela vai para a pré-escola. E lá na escola que eu, sei lá, trabalho, ele só tem pré-escola. Na verdade, estão te enganando. O nomezinho creche, ele lembra muito prefeitura, lembra muito criança pobre. Então, por conta disso, as pessoas acabam abafando o nome creche e colocando o nome de pré-escola. Mas, na verdade, é creche. Dá uma olhadinha na idade que a criança entrou. Tem que ser aí, né, de 0 até 5 anos, se encaixa em... E aí, então, tem esses 2 ciclos que são importantes para as crianças. E nós vamos aprender sobre esses 2 ciclos, tá bom, Boris? Bom, o ECA, em 90, garante aí esses direitos, né, da criança e do adolescente, como nós já vimos, tá? Na mesma direção veio a proclamação dessa educação infantil, como direito da criança, na época, de 0 a 6 anos, que é um dever do Estado. Então, se é dever do Estado, a gente vai... Tá? Eu não tenho condições de pagar uma escola particular de educação infantil, tudo bem, o Estado garante para você essa escola, tá bom? Para o seu filho de 0 a 5 anos, para ele estudar gratuitamente. Beleza aí, amores? Então, assim, as etapas de educação infantil, na verdade, a primeira etapa que existe é de educação infantil. A primeira etapa da criança, da área da educação, dentro da educação, qual é a primeira etapa? É educação infantil. Tá? Vamos lá. Eu mandei para vocês, há um tempo atrás, um slide sobre desenvolvimento infantil, vocês lembram? Faz um tempinho que eu até brinquei que era um brinde para vocês. Ele é muito importante para trabalhar concomitante junto a esse slide aqui ou ao referencial curricular. Tá bom? Porque passa por todas essas fases da criança, do desenvolvimento dela, dentro do referencial curricular. Se vocês tiverem condições de fazer uma releitura desse desenvolvimento e reler também os slides, vocês verão aqui muita coisa que bate, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma creche, essa em vermelha, que é de 0 a 3 anos, e eu tenho aqui a pré-escola, que é 4 a 5 anos. Mas a gente vai ver exatamente a idade aí que inclui, né, para entrada de creche, saída de creche e depois início de pré-escola. Bom, para que serve, então, gente, o referencial curricular nacional para a educação infantil, com esse nome tão longo, né? Eu chamo ele de referencial, fica mais fácil, podem vocês também criarem essa intimidade com o referencial, que não tem problema, né? Ele é dividido em 3 volumes. O volume 1, a gente vai ver uma reflexão sobre creches e pré-escolas, tá bom? A gente também vai trabalhar esses conceitos para a área infantil, para a área da pedagogia, que são muito importantes, como criança, educar, cuidar, brincar, relação creche-família, o professor de educação infantil, educar as crianças com necessidades especiais. A gente vai ver só de en passant
como se fosse uma pincelada, porque, na verdade, quando a gente trabalha com crianças com necessidades especiais, é uma especialização, tá bom? Então, a gente apenas apresenta, mostra o que é, de que forma mais ou menos trabalhar, mas, a fundo, eu digo de coração, somente numa especialização, tá bom? Acredito que vocês tenham algo parecido com Maire ou Amanda? Para falar sobre educação especial ou não? Nenhuma delas. Psicologia é Amanda. Amanda. Isso. Ela já abordou, gente, esse tema ou não? Porque também não é obrigação dela, não sei a ementa dela, né? Não sei o que ela tem que abordar. Então, ela já falou alguma coisa sobre crianças com necessidades especiais ou não? A gente estava vendo isso ontem. Estava vendo isso em Libras. A gente estava falando sobre isso em Libras. Legal. Poxa, faz tempo que eu não vejo essas professoras também. Mas, enfim, Ai, que bom. Bate, né? Acho legal quando uma disciplina que não tem nada a ver com a minha, Libras, por exemplo, aborda o mesmo tema. Acho que é muito importante, porque não dá para a gente separar como se cada disciplina fizesse parte de uma caixinha, que, na verdade, elas fazem parte da mesma caixa que é da pedagogia, né? Então, é muito interessante isso. Bom, vamos lá. A gente vai falar ainda sobre, dentro desse referencial do volume 1, sobre condições internas e externas. Claro que a gente vai falar sobre os espaços que as crianças têm dentro da creche e da pré-escola. Vamos falar também sobre espaço e tempo, a parceria com a família, tá bom? Bom, enfim, vamos à criança em si, que acho que é mais importante, porque isso é uma introdução, eu acredito que vocês tenham lido nos slides, tá bom? Não estou matando, só estou querendo trazer coisas importantes, assim, mais verticais para vocês, tá bom? Já que algumas semanas de aula perdeu, entre aspas, que eu mandei atividade, mandei para vocês a aula, certo? Bom, se a gente fala sobre o referencial curricular, gente, qual é a referência que nós vamos ter para esse documento, que é tão importante, esses 3 volumes, esses 3 livros, os quais vários pensadores contemporâneos pararam para olhar para quem? Para a criança. Então, a criança é o foco em todos esses 3 volumes, é o foco, é a referência nesse documento. Porque dentro dele a gente vai enfatizar os processos de construção que existem. Quando a gente vai crescendo, a gente vai... Eu sempre brinco de que a criança é um pendrive vazio, né? E a gente vai acrescentando informações para essa criança, que nada mais é do que essas informações, o processo de construção do ser humano, tá bom? Então, quando a gente vai introduzindo informações para essas crianças, claro que a gente está falando de criança aqui, mas a gente adulta também está aprendendo um monte de coisa, né? Também estamos nesse processo de construção, né? Acho que sempre, todo dia. Então, a criança em especial, essa de 0 a 5 anos, né? A gente precisa ter um olhar diferenciado. Não dá para ter o mesmo olhar para uma criança de 10, de 12, de 13, de 15, de 16, de 17, 18, então nem a pau. É muito diferente mesmo. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, tá bom? E eu quero que vocês, como futuras pedagogas, também tenham esse olhar, assim como eu aprendi a ter esse olhar para as crianças dentro da pedagogia, tá? Então, a gente tem aí a criança que está no processo de construção, em diferentes contextos sociais. A gente está falando de todas as crianças. A gente não vai trabalhar com crianças apenas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, tá bom? A gente não vai tratar crianças apenas aquelas que moram no Alphaville. Não. Nós estamos falando de todas elas, tá? Porque o referencial, na verdade, ele é usado em todas as escolas. Em um contexto, prefeitura. Né, exato. É a sociedade, né? E não assim, enfim, né? Mas a gente precisa olhar para contextos sociais e
assim, diferentes contextos sociais, diferentes contextos culturais, que também acho muito importante. Cada criança tem o seu tempo, o seu limite. Elas não vão construir juntas e não vão aprender a mesma coisa ao mesmo tempo que todas elas. E a gente precisa entender e ter paciência com isso, tá bom? Claro que também é um processo de construção artístico, criativo e expressivo, tá? Principalmente. Tudo isso faz parte do processo de educação. É isso que nós, pedagogas, precisamos fazer de 0 a 5 anos, tá bom? Olhar com carinho para esse processo de construção das crianças, que faz parte de tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, contexto social, cultural, capacidade intelectual, artística, criativa e expressiva, tá bom? A criança é um ser historicamente construído, a gente viu isso, a gente viu o que era ser um mini adulto, né? O que era ser criança, mais ou menos, que não era uma coisa assim meia completa, né? Alguém está solicitando a entrada, só um instante. A Carol. Vamos lá, boa noite, Carol, já estamos em aula, tá bom? Começamos há pouco, não muito. Então, a gente viu esse processo da história da criança, principalmente desse contexto infância, que nem existia esse nome, né? Lembra-se que tinha um período em que essa criança, ou esse ser que não era mais um bebê, né? Que não dependia da mãe e do pai para caminhar, para comer, cresceu e vingou, lembra do termo vingar, que passa daquela taxa de mortalidade, e aí, então, o que é feito com a criança? Que não era nome de criança dado, dá para a vizinha, porque assim não tem mais aquela afinidade toda, aquela afetividade, e aí, então, se morrer, tudo bem, se vingar, ótimo, e bora para frente, não é? Ou então colocava para trabalhar nas fábricas, lembra? E não, depois de um bom tempo, ainda bem, quer dizer, demorou bastante, mas enfim, no meio aí, sei lá, no 1970 para 80, não faz tanto tempo assim também, né? Nós tivemos aí um olhar bastante diferenciado para as crianças, principalmente quando vier a parte da psicologia, né? Mas a psicologia demora para ser absorvida pelas crianças, pelos adultos, principalmente. Tem gente que ainda não acredita em psicólogo, por exemplo, acha que ainda psicólogo é coisa de louco, né? Então, imagina, se hoje, em 2020, ainda acha isso, imagine século passado, né? Então, é muito difícil ainda o trabalho. Mas, como a criança ela é um ser historicamente construído, né? Então, ela é capaz também de construir aí o conhecimento através da interação com o meio ambiente, com o meio social, com o meio em que vive, com o meio dentro de uma escola e principalmente com o outro. A criança precisa do outro, né? Ela precisa não dependência, né, de andar, de caminhar, de comer, não é isso? Essas dependências fisiológicas, mas a dependência social. É o outro que vai fazer com que ela pense como resolver um problema, por exemplo, tá bom? É importante a gente ter esse olhar para a criança, desde quando a gente começou a falar sobre o referencial curricular até hoje, já olhar para a criança de um modo diferente, tá bom? E claro que essa criança, ela tem e deve possuir direitos e deveres, né? Para se desenvolver num ambiente propício, sem nenhuma intervenção aí, tá bom? Desse desenvolvimento. E é claro que a gente está falando tudo isso na teoria. E eu sei disso, tá bom? Muito bem, tá? Bom, ainda a gente tem que falar e tem que sempre, né, bater na tecla de que a criança, ela é vista como um ser que sente e pensa o mundo de forma só dela. Cada criança tem um olhar diferenciado para o mundo, tá bom? Enquanto eu acho que isso daqui é uma caneta vermelha, apenas uma caneta vermelha, a criança pode pensar em outras coisas. Eu perguntei para uma criança uma vez, de frente a uma árvore,
onde os passarinhos cantavam numa escola, e eu perguntei para ela, aonde moram os pássaros, né? E sabe aonde ela me disse que os pássaros moram? No vento. Cara, eu achei demais a resposta. Elas moram Diferente, no vento. né? A imaginação da criança, como que funciona, né? Como flui. Como ela vê o mundo, né? Enquanto a gente pensa em casa, laje, concreto, pá, a já pensa em ninho, né, do Ele passarinho. sente na natureza. Ela pensou, tipo, no vento. Falei, cara, muito poética essa sua resposta. Muito fofa, né? E é verdade, né? A gente não tem esse olhar, né? A gente tem muito que aprender com elas, isso sim. Bom, olha as bonitinhas aí. Falando nelas. Deixa eu abrir aqui o slide. Olha, carinhas bonitinhas. As coisinhas, né? Anjinhos. São fofos. Vamos lá. Bom, vamos falar então sobre cada um dos itens rapidamente, mas fiquem à vontade para vocês me questionarem, tirarem dúvida de vocês, tá bom? Mesmo que seja sobre as dúvidas que estavam lá naquelas questões, não tem problema, podem me questionar aqui, tá bom? Para a gente poder discutir sobre. Então, quando a gente fala que na educação infantil o pedagogo ele deve cuidar da criança, vamos tomar cuidado com essas diferenças de cuidar, né? Existe um cuidar que é só da mãe e do pai em casa, e existe um outro cuidar que é nosso pedagógico. A gente tem que pensar pedagogicamente, tá bom? Então, na educação infantil, o cuidado, ele faz parte da educação, tá bom? Então, cuidar aí, na verdade, é quando eu olho para o outro e consigo ajudar este outro. Ajudar não é fazer por, é diferente. Ajudar não é fazer por, tá bom? É ajudar a desenvolver as capacidades que as crianças têm, tá bom? Então, cada procedimento que vai acontecer dentro de sala de aula, em cada atividade, eu preciso ajudar essa criança a desenvolver as capacidades. Então, eu preciso trazer para fora, preciso que ela externe, que ela coloque para fora toda essa capacidade que ela tem dentro dela de desenvolvimento, tá bom? Coordenação motora, identificação de cores, tá bom, gente? Tudo isso a gente vai trazer para a criança, para ela conseguir externar. Como que eu sei que ela externa tudo isso? Falando, apontando, criando, pegando. Quando eu peço para uma criança pegar um lápis de cor amarelo e ela me traz o verde, ela não desenvolveu a capacidade dela de cores. E eu preciso, então, reforçar. Mas eu preciso também ter um olhar atento ao verde e o vermelho, por exemplo, que são duas cores que são muito importantes por causa da miopia, tá bom? Por causa de algum outro problema, tá? Mas a gente não vai falar disso agora, a gente vai falar depois. Mas é necessário falar sobre, lembrar de que pode haver algum outro problema. Então, peça para ela pegar uma outra cor, por exemplo, azul. Tá bom? Se ela pegar o azul, ótimo. Se ela pegar o verde, que você pediu o verde, também ótimo. Agora, se ela se confundir com as cores, ainda haverá necessidade de trabalhar cores. Lembra disso? A gente falou, acho que no Didática 1, né? No final do ano passado. No final do semestre passado. Tudo bem, amores? Tudo, pronto. Sim. Belezinha, tô dando aula para todo mundo, né? Mais uns anjinhos aí. Observe onde essas crianças estão. Elas estão limpas? Não, graças a Deus. Porque criança limpa é sinal de neurose. Tão simples, né? Já viu criança limpa o tempo todo? Já, na casa de uma tia minha que é neurótica, por limpeza. Isso mesmo. Então, essa criança também vai se tornar uma coitada com um transtorno obsessivo compulsivo, né? Vai lavar a mão o tempo todo, vai falar de micróbio, de doença, coitada, vai ser infeliz, né? Então, criança feliz é criança suja. Tô falando suja de cocô, né, gente? Tô falando de suja de areia, de terra, de que mexeu. Isso. O brincar hoje é muito diferente, o brincar hoje é no celular, né?
Assim eu não me sujo, mamãe não dá trabalho, né? Uma loucura, né, gente? Mas, enfim, quando a gente pensa em escola, em instituição, em creche, em pré-escola, a gente precisa ter espaços para as crianças criarem o desenvolvimento delas. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Olha, que coisa, né? Vamos falar cara com o brincar, né? Para que serve o brincar? Por que é tão importante o brincar? Por que há necessidade? Por que a gente acha que as crianças só querem brincar? E sim, elas só querem brincar, porque elas não são adultas, começa daí. Porque elas são crianças e para trabalhar e desenvolver conhecimento, para reproduzir relações e atividades, elas precisam da brincadeira. O pedagogo, quando ele traz uma brincadeira para a criança, ele já tem que ter o olhar de para que serve essa brincadeira, qual é o objetivo dessa brincadeira, o que eu quero com ela, tá bom? Então, cuidado, porque hoje brincar, para vocês, meninas que trabalham na área, ou que não trabalham na área, mas que vão se tornar uma pedagoga, já devem olhar para aquela brincadeira, ou criar uma brincadeira, ou lembrar de uma brincadeira, em que ela tem um objetivo específico. Não é o mesmo brincar de uma mãe que não estuda pedagogia. Esse brincar dessa mãe é diferente, de entreter, certo? Nós também queremos entreter, mas dentro do entretenimento a gente vai trazer conhecimento. A gente vai, principalmente, fornecer autoestima para essa criança, né? A gente vai desenvolver esses conhecimentos, produzir, reproduzir as várias áreas do conhecimento. Lembra disso? Áreas do conhecimento? Né? É importante a gente poder lembrar disso também. Eu acho que eu mandei para vocês alguma coisa sobre a área do conhecimento, não mandei? Pro, precisava dar uma olhada aqui. Não, tudo bem. Não tem problema, depois olha e depois me fala e eu mando para vocês, tá bom? É porque a gente trabalhou isso, acho que PCN, a gente trabalhou isso em algum outro lugar aí que eu não estou lembrando o nome agora. Bom, vamos lá. Educar. Educar aqui, gente, na verdade, está ligado ao cuidar, que a gente viu agora há pouco, tá bom? Educar é propiciar situações de cuidado, de brincadeiras e aprendizagens orientadas por vocês, pedagogas, criadas por vocês, pedagogas, tá bom? De forma integrada e respeitando a espontaneidade da criança. Não é para a criança fazer tudo o que ela quer, mas a criança precisa ter a espontaneidade. E a gente precisa entender essa espontaneidade. Por isso que a gente trabalha junto com a psicologia da educação. Tá bom? A psicologia trabalha com o desenvolvimento da criança. Para vocês conseguirem entender esse passo a passo e essas fases que as crianças passam. Como, por exemplo, tem mãe que fica, dentro de um certo período da criança, de 4, 5 anos mais ou menos, de que a mãe fica enciumada da relação que a filha tem com o pai. E isso é super explicado por Freud. Então, existe um momento em que a filha, ela gosta muito mais da presença do pai do que da presença da mãe. Mas ela imita a mãe. Ela quer se maquiar, ela quer passar esmalte, ela quer andar de salto que nem a mãe, ela quer vestir as roupas da mãe. Como então, se fosse a mãe, né? Então assim, ela imita a mãe. Eu já disse a vocês, a criança é um pendrive vazio, e a gente vai acrescentando o conhecimento, né? É uma fase isso, e essa fase passa, assim como gripe também passa, tá bom? Assim como a adolescência também passa, né? Então, todas elas são fases, e a gente precisa entender para respeitar, e entender os limites, porque existe o ápice, e existe lá embaixo nada, né? Existe o hiper e o hipo, né? E a gente precisa entender os limites. Tá bom? Então, educar
Eu trago aqui até uma definição da Alessandra Arce, que ela trabalhou muito, ela é pós-doc em pedagogia, em educação infantil, e ela diz que educar está diretamente relacionado a favorecer condições de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento infantil. A partir das brincadeiras espontâneas e situações pedagógicas orientadas pelos professores. Quando vocês escolhem brincadeiras para as crianças, que a gente já viu isso no semestre passado, a gente precisa ter um objetivo para ela. E isso em todas as brincadeiras, desde massinha, por exemplo, tá bom? Até uma brincadeira dentro do tanque de areia, tá? Então, desde massinha até o tanque de areia, tá? Todas elas têm objetivos. Todas elas. Não dá para ficar pulando muitas vezes das crianças. Vocês verão aqui, durante esse referencial curricular, de que a gente não pode ficar pulando fase, tá bom? Então, só tomar cuidado com isso e a gente vai falar sobre. Professor, vocês daqui 2 anos. Ô, Pro, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. É sempre nessa sequência? O cuidar, o brincar, o educar? É dentro de sala de aula, você diz, ou como você, pedagoga? Como pedagoga. Não. Mas um está ligado ao outro, né? Não dá para ser professor e não cuidar, não trazer brincadeiras, tá bom? Então, é quase que sinônimos, palavras que... Um puxa o outro, um está ligado ao outro. Isso. Quando a gente pensa em professor, a gente pensa nesses atributos. Porque do mesmo jeito a gente está cuidando, a gente está brincando com eles e está educando ao mesmo tempo. Isso mesmo, Dri, perfeito. Tá? Uma coisa linkada à outra, não tem como a gente fazer abolir alguma coisa. Quando a gente vê denúncias, por exemplo, na televisão, de creches, de professora pedagoga que maltratou criança, que perdeu a paciência, é isso que está faltando, cuidar. E aí, então, a gente fica abismado porque faltou isso. E realmente, né? A gente tem que ficar abismado mesmo, né? Mas é isso mesmo. Entendi. Muito bem, então vamos lá. Obrigada. Nada, imagina. Tem uma outra coisa aqui importante. Cabe a nós, professores, a vocês, professores, na verdade, trabalhar com esses cuidados básicos que a gente estava falando, né? Até os saberes mais específicos das diversas áreas do conhecimento, tá bom? E é aí que entra um nome que eu gosto muito de usar para os pedagogos, que são, na verdade, os professores polivalentes. O professor polivalente é aquele professor que consegue trabalhar matemática, ciência, geografia, história, várias língua portuguesa. Né? Exatamente. Então, vocês, professoras, pedagogas, serão polivalentes, tá bom? Então, se alguém um dia falar assim, eu preciso de professora polivalente, é pedagoga, tá bom? É sinônimo, tá, gente? Então, eu preciso de professor polivalente, pedagogo. Polivalente porque trabalha com todas as disciplinas que a gente conhece do ensino fundamental, 2, do ensino médio, tá bom? É tudo isso, tá bom, gente? Bom, é claro, no referencial, que a gente vai ver, acho que é o volume 2, a gente traz aí uma constatação da realidade dos profissionais da área com a denominação de professor de educação infantil. Mas, na verdade, ele não é apenas professor de educação infantil, tá bom? Porque vocês não trabalham só de 0 a 5 anos. Vocês também trabalham com o ciclo 1, o primeiro ciclo da educação fundamental, né? Que é de 1º a 5º ano. Vocês trabalham com eles. Nós, os professores que têm a formação específica, matemática, letras, geografia, história, né? Ele não trabalha com 1º ao 5º ano. Somente os professores polivalentes, tá bom? Quem somos nós dentro de sala de aula? Quem sou eu, por exemplo, aqui agora para vocês? Na verdade, mediadores entre a criança ou o aluno e o conhecimento. Então, quem vai levar o conhecimento
A criança é o professor, mas nada nos impede, e claro que a gente aprende muito, ao contrário. A criança nos traz muitos conhecimentos. Acabei de aprendi há algum tempo de que os pássaros moram no vento. Certo? Eu com 40 e poucos anos. Bom, vamos lá. Ah, não, tem uma outra coisa aqui importante. Cadê? Ah, não, eu já falei, tá. Ah, não. Isso aqui é importante. O professor, ele constitui-se no parceiro mais experiente por excelência. Nunca duvidem de que vocês saibam mais do que seus alunos. Ou não? Vocês aí, vocês, sabem mais do que uma criança de 3 anos? Claro que sim. Vocês aí, sabem mais do que uma criança de 7? Claro, não é verdade? Tá? Então, claro que vocês têm mais experiência porque vocês são mais velhas, porque vocês estudaram, tá bom? Então, é claro que vocês já sabem muita coisa por uma experiência de vida, tá? Só que a função, na verdade, do professor, dentro de sala de aula, dentro de uma instituição, ela é de propiciar e garantir um ambiente rico. E a gente já fala sobre essa riqueza, tá bom? Prazeroso, saudável e não discriminatório. Principalmente porque a gente vai trabalhar com uma sociedade muito variada. Eu não preciso ir para uma creche dentro de Pirituba, por exemplo. Não preciso. Eu posso encontrar uma sociedade variada, né? Uma sala multicultural, por exemplo, numa escola particular riquíssima, chiquérrima, tá bom? Quando a gente fala do ambiente rico, é que a gente vai falar sobre esse ambiente externo e interno, que ele é bastante importante, a gente vai ter aí uma aula quase sobre isso, é porque a gente não precisa, na verdade, da riqueza endinheirada, tá bom? Ela pode ser rica de materiais para desenvolvimento da criança, tá? Que isso é mais importante que a gente quer. É claro que quanto mais materiais pedagógicos nós tenhamos, melhor. Mas a gente também consegue criar esses materiais pedagógicos, tá bom? A massinha, por exemplo, que eu disse agora há pouco, é que hoje em dia ela é barato, né? Na nossa época, era muito caro. E eu adorava brincar de massinha. E tanto que se cria agora em casa as massinhas, né? Dá para fazer em casa a massinha. Tem várias receitas na internet, né? Mas a gente também consegue comprar pronta. Mas tem crianças, mães, de que não tem dinheiro nem para comprar a gelatina para poder fazer a massinha. Tá bom? A farinha e a cola e a água para poder fazer a massinha. Então, para essas crianças, para esses pais, ainda é muito difícil trazer um desenvolvimento mais concreto, mais vertical para essa criança, tá bom? Não é obrigação dos pais em casa trabalharem com massinha, com toda essa parte pedagógica, tá bom, gente? É por isso que existe a creche. Lembra que a gente falou, acho que eu não sei, não lembro que semana que foi, de que a gente disse que muita gente ainda tem um olhar de que creche é meio que desnecessário, é como se fosse um depósito para a mãe ir trabalhar? Né? Ah, eu vou deixar meu filho na creche. Ô, professora. Oi. Mas eu acho que isso que as pessoas pensam é que as crianças aprendem nas brincadeiras. Então, para quem vê de fora, que não tem o estudo, no caso, acha que é só uma brincadeira. Mas aqui a gente aprende que as brincadeiras têm também um ligamento com a educação, né? Exatamente, Carol. Enquanto as mães acham que deixa o filho só para brincar, que nem essa quarentena, por exemplo, né? Nós estamos em casa desde março, faz bastante tempo. Quem está em creche, por exemplo, de 0 a 5 anos, são 5 anos, 5. Essas crianças, por exemplo, elas não estão brincando da forma como deveriam brincar numa creche.
Pode ser que nem estejam brincando da forma como a gente gostaria que brincasse em casa, como a gente brincou, por exemplo, né? E aí, né? Como que fica o desenvolvimento dessa criança? Acho que a gente chegou a discutir alguma coisa sobre, não foi? Ah, não, eu discuti numa outra sala, que foi muito interessante, de que muitos pais não estavam querendo levar os filhos para as escolas por conta, claro, né, da pandemia, mas também, por outro lado, queriam deixá-los por conta do trabalho, né? Isso eu achava, se eu era a favor ou contra, enfim, né? Mas a gente discutiu uma outra questão que é essa, do lúdico, dessa brincadeira orientada por pedagogos, que ele tem um olhar diferenciado da brincadeira da mãe, que é apenas entretenimento, né, Carol? Por isso que muita mãe fala, né? Ah, eu vou tirar da escola porque... Ou vou colocar só depois na primeira série. Vocês já ouviram essa? Porque assim aprende de verdade. Porque antes é só brincadeira. Eu vou ficar pagando para brincar? Vai. Porque não é um brincar apenas de brincar, né? Não é um brincar de largar o seu filho na sala, né? E ele tá brincando com um carrinho só, né? Não é só isso, não é verdade? Aliás, carrinho poucos têm dentro de uma creche. Mas, enfim, é isso, tá bom? Bom, eu quero que vocês entendam aqui também, Carol e meninas, né? De que o papel de vocês dentro de sala de aula agora, ele deve ser conscientizado de que vocês não são apenas uma professora para ficar olhando as crianças, de que o papel de vocês é muito, ou nunca foi esse, ou vai muito além disso, né? Então, o olhar que vocês têm, o papel de vocês, a profissão de vocês, ela vai absurdamente além de olhar as crianças, tá bom? Quando a gente vê de que o professor de educação infantil ou polivalente, né, ele tem aí a função de proporcionar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável, não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas, pronto, a gente já é uma outra pessoa. E a gente precisa se tornar uma outra pessoa. Nada mais absurdo do que ter uma professora racista. Nada mais absurdo do que ter um professor que ele é homofóbico. Nada mais absurdo. Nada mais, assim, é o oposto do que se quer ensinar, né? Se nós não podemos ter o dedo de apontar ao aluno de que aquele aluno é X, aquele aluno é Y, porque nós também somos ou X ou Y, né? Então, a gente já deixou de ser professor, tá bom? É difícil, porque está dentro de muitas culturas, ficar apontando e rotulando as pessoas, né? Então, tomem cuidado com isso, porque vocês vão ouvir muitos absurdos em sala de professor. Absurdos mesmo. Que, assim, o que uma coisa, por exemplo, do racismo... O que uma cor de uma criança tem a ver com o intelecto dela, com o cérebro dela, com a forma cognitiva dela? Não tem nada a ver, gente. Uma cor é uma cor. E, assim, o intelecto é outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tão absurda fazer uma relação dessa forma, tá? Então, cuidado com os dizeres, porque o racismo, ele é impregnado na gente, a gente, querendo ou não, de certa forma, às vezes a gente fala uma frase e ela soa racista, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não deve ser, nunca deveríamos ser, nunca deveria ter existido uma diferença tão absurda em colocar no papel se você é negro, se você é branco, pardo. É desnecessário isso. Qual a relevância disso? Nenhuma. Né? É criança do mesmo jeito, é pessoa do mesmo jeito. Oi. Nesse caso, como a senhora falou, né, na sala de professores, se a gente acaba escutando, a gente vê que é um ato de racismo mesmo, como que a gente deve se posicionar? Eu, como professora, escutando isso de um professor na sala do professor. Tá. Vai depender do que você quer desse professor, se é briga ou não. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Você pode... Depende, assim, depende muito, tá?
eu já peguei momentos absurdos de discutir com professores em sala dos professores, porque é um absurdo isso, como eu também já peguei professores homofóbicos, que é muito fácil de encontrar, e não só professor, como professora, e daquela risadinha de fundo. Olha, eu não tenho nada contra. Essa frase já acabou, já te desmontou, já te transformou numa homofóbica, né? Mas tudo vai depender, assim, da relação que você tem com esse professor, de quanto tempo você tem de casa, o que você quer com uma discussão dessa, será que vale a pena discutir, ensinar para quem não quer aprender? Será que essa pessoa, ela vai mudar com os seus argumentos? Mas, assim, eu acho que Vanessa, eu não sou polêmica. Não é essa a questão, porque isso parece que é uma polêmica, né? Mas eu, por exemplo, diria a esse professor, acho que o senhor deveria repensar sobre racismo, sobre preconceito, sobre qual é a diferença, ou se existe diferença, entre uma criança branca e uma criança negra, né? Existe diferença? Porque, para mim, não existe. Porque é criança do mesmo jeito, tem dificuldade ou não, do mesmo jeito, né? E, infelizmente, no Brasil, nós temos o racismo, e ele é escancarado, sim, né? Não adianta dizer que não, verdade? Eu, como loira, já sofri um racismo sendo loira, graças à musiquinha da Loira Burra. Mas tudo passa. Para mim passou, mas para os negros não, ainda existe, né? É diferente, né? Tem gente que leva muito de boa, não se dói, né? Eu acho que uma pessoa que conseguiu se ver aí de forma diferente, enfim. Mas, por outro lado, que nem eu fui atendida no UPA por um africano. Cara, ele terminou. A hora que ele entrou como médico, e eu falei para meu irmão, o médico é um negro. Ele falou assim, você acha? Eu falei, não, eu tenho certeza. E aí, então, ele colocou o tetoscópio aqui, falei, ai, que lindo! E aí, então, eu falando com ele, conversando, um pouco seco ele, mas tudo bem, estava sendo profissional, né? Não estava ali para tomar um café com ele, né? E aí, então, no final, eu disse a ele assim, eu tenho certeza de que sua mãe tem muito orgulho de você. Porque é para ter, né? Dentro da sociedade que a gente vive. Mas, enfim. Acho que... Quem me perguntou? Quem me fez a pergunta? Cássia. Cá, tudo vai depender, tá bom? Do que você quer expor, do quanto você se doeu por isso, né? Enfim, eu acho que a gente precisa se impor, precisa colocar as pessoas nos lugares dela, na situação dela, nos quadradinhos dela, mas, assim, cuidado com essas discussões, sabe? A Tatiane tem entrado por isso. Tá bom, Cá? Então, assim, sim, eu acho que a gente precisa ter esse certo cuidado, infelizmente, principalmente numa escola particular. É que às vezes é mais pelo aluno, né, Pro? Dói na gente, né? E dói em mim. Dói, assim, total. Dói mesmo, assim, de falar. Então. Que absurdo você, como educador, ser racista, homofóbico, ou qualquer outra coisa, né? Assim, a gente tem que ficar no muro. A gente pode até, de repente, ser alguma coisa fora da escola, mas acho também um ambiente difícil, né? A gente ser uma coisa fora da escola, dentro da escola outra. Por exemplo, eu não consigo ser... Eu lembro de uma situação, para mim, muito grave de racismo, porque minha família inteira é italiana. Então, eles eram racistas, porque todos eles morreram. Eram racistas, né? Então, assim, quando a gente ouvia alguma coisa, eu ficava impressionada com aquilo, que eu achava um absurdo não poder ser amiga de uma negra. Minha avó me proibiu. Acho absurdo, aqui sou clara negra, que absurdo, né? Então, acho que eu cresci com essa revolta e achando que, pô, ninguém é diferente de ninguém em relação, por causa de uma cor, né? Mas, enfim, eu acho, Cássia, que você deve pensar sobre, tá bom? Sempre. Assim, eu acho que eu não te ajudei muito, mas porque também depende, né?
da intimidade que você tem na escola, sabe? Uhum. Se é particular, você fica... Uhum. Infelizmente. Verdade. Ai, gente, são 15:09, acredita? E eu falei horrores, né? Vamos ver qual é a próxima. Ai, que coisinha mais fofa, esses dentinhos Passa crescendo. rapidinho a hora. Eu sou, né? Eu sou bem rápido, deixa eu ver. Essas coisinhas fofas. Tinha, né? Bom, vou falar rapidamente com necessidades especiais, porque, se eu não me engano, é apenas um único slide. E a gente faz uma pausa para o intervalo. E aí depois a gente volta, tá bom? E a gente tem aí mais pelo menos 1 hora de aula. Não vai dar para a gente ficar cortando muito tempo de aula por conta do tempo. A gente tem 1 mês de aula. Gente, 4 aulas. Professora, quer uma esfirra de Nutella? Oi? Quer uma esfirra de Nutella? Obrigada, amor. Eu não gosto de esfirra doce, sabe? Ou ela é salgada ou ela é salgada. Bom, vamos lá. Crianças com necessidades especiais, na verdade, elas são excludentes e devem promover uma ação educativa que promova o convívio com a diversidade. E essa diversidade deve incluir também as competências e as particularidades de cada um. Existe uma brincadeira muito interessante que vocês devem fazer com as crianças, que é a brincadeira, claro, tomando todos os cuidados possíveis dentro de uma sala, que é aquela da cabra cega, que é a brincadeira mais antiga que existe, mas de que você tampa os olhos da criança e faz com que ela ande pela sala. Não precisa ter nenhum rabinho de burro, nada disso, tá, gente? É só andar na sala, pedir para essa criança, depois de girar 2 vezes apenas, ir até a lousa. É o que uma pessoa com deficiência visual tem. É uma forma de você incluir também, não só quem tem essa necessidade especial no ambiente de pessoas que não têm necessidade especial, mas fazer o oposto, que eu acho mais interessante, fazer o inverso, das crianças que não têm, fazer de alguma forma que elas tenham, né? Como Pegar o outro lado, né, das crianças. Isso, para trazer um pouco de empatia, gente, que é o que está faltando no mundo. Empatia e interpretação de texto, tá? Ainda é um desafio desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, respeitando suas diferenças, suas necessidades e solicitando apoio de instituições especializadas quando necessário. No Brasil, essas educações especiais, essas escolas que trabalham com crianças com necessidades especiais, na verdade, se ela trabalha só com necessidade especial, ela é excludente, ela está excluindo, mas também, por outro lado, existe a exclusão dentro de uma escola inclusiva. Entenderam? Não. Vamos lá. Você trabalha num colégio qualquer, tá bom? E nenhum colégio pode negar matrícula de criança com necessidade especial por conta da inclusão. Eu estou incluindo uma criança que tem alguma necessidade especial, qualquer uma delas, de A a Z, dentro de um ambiente de crianças que não têm necessidade especial. Tudo bem? Tudo bem. Como que vai ser trabalhado? Gente, como eu disse a vocês, é muito interessante falar sobre necessidades especiais, tanto que é necessário fazer uma especialização, tá bom? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho sobre, porque eu acho muito importante a gente ter uma noção exata do que é inclusão, do que é uma escola excludente, né? Excludente é quando exclui. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas assim, por exemplo, às vezes inconsciente do professor, mal orientado. Eu vou deixar essa criança com necessidade especial aqui sentadinha, fazendo alguma atividade diferente, enquanto as outras crianças fazem outra atividade. Você sabe o que é isso? Exclusão, inferno. Você tem que incluir tudo que as crianças vão fazer, a criança com necessidade especial também tem que fazer.
porque senão é exclusão. E o pior é que isso acontece muito nas escolas. Esse é o grande problema. Quando eu disse que uma escola que trabalha apenas com crianças com necessidades especiais, ela é exclusiva, é porque essa criança com necessidade especial, ela tem que fazer parte da sociedade. E a sociedade tem crianças com necessidades especiais ou não. Então, como que ela vai trabalhar e vai ver, vai enxergar o mundo ou a outra criança sem necessidade especial? Entenderam? O grau de dificuldade de trabalhar com essas crianças, não estou excluindo também. Estou dizendo de que é difícil trabalhar porque as escolas hoje não estão preparadas para isso. Tá bom? É a escola que eu estagio tem crianças com necessidades especiais. Todas elas, filha. Que não pode negar, tá? Todas elas. Agora, veja de que forma que a escola trata essa criança. Aí, então, você vai me dizer se é inclusão ou se é exclusão. Tá bom? É por isso que, na verdade, acabaram abrindo escolas com necessidades especiais, específicas. A gente viu naquela semana da pedagogia, acho que foi do ano passado, sim, não foi desse semestre, foi do ano passado, sim, que falaram sobre necessidades especiais, sobre autismo. Por quê? Porque os professores e as outras crianças não têm entendimento, não têm paciência para trabalhar com essa diversidade. Bom, então, professora, pode falar. Eu não entendi direito, excludente. É excluir. Quando eu excluo de qualquer forma, essa criança não vai participar da brincadeira. Eu estou excluindo. Então, eu estou sendo excludente. Eu uso o termo para mim mesma, eu usar. Tipo, sim, eu estou excluindo, eu estou excludente. Eu estou excluindo a criança com necessidade especial. Eu me tornei uma pessoa excludente. Ou pode ser qualquer outra situação, tipo, vou excluir. Isso. Que, na verdade, Maria Helena, não se pode fazer isso. Tá bom? Todas as crianças vão, sei lá, no parquinho. A criança com necessidade especial também vai no parquinho. Ela não vai ficar na sala de aula. Tá bom? E isso é exclusão. Tá? E é o que às vezes acontece. Às vezes acontece uma situação assim, ó. Eu vou deixá-la com a coordenadora enquanto as crianças vão, sei lá, fazer uma atividade. E essa risadinha de machucar, na verdade, para ela não se machucar. Então, gata, assim... Seria o termo. Para não se machucar também é um outro termo que a gente usa para excluir. Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa criança ela tem que fazer parte de todas as atividades. Na verdade, a gente vai tirar um peso das nossas costas se ela se machucar, né? Tipo, a gente tem que ter mais atenção com ela. Exatamente. Não, mesmo porque qualquer criança pode se machucar. Isso mesmo, Fabi, que eu ia falar agora. Não é só porque ela tem uma necessidade especial, que a gente também não sabe... A gente está pensando em todas elas, né? Do mais leve ao mais grave. Mas, assim, todas elas podem se machucar. Inclusive, aquela que nunca te deu trabalho na vida dentro de sala de aula. Ela pode tropeçar e cair, bater a boca. Pronto. Já é um problema. Criança, gente, é criança. Não é não? Só que a gente tem que pensar de que esses termos, por exemplo, que você falou também, e que eu também usei, são termos de exclusão. Esse termo de, eu estou protegendo mais ela. Não, você está tirando o peso das suas costas. E é isso que não se deve fazer dentro de uma sala de aula, quando você organiza e elabora as atividades em sala de aula. Um ato discriminatório, né? O que faltou aí, na verdade, é uma organização, uma elaboração de aula antecipada para você incluir essa criança que tem necessidade especial, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado, porque, de uma certa forma, a gente exclui. Porque a gente não quer esse peso nas nossas costas. Ainda é um desafio desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar todas, sem discriminação, respeitando a diferença, necessidade e solicitando apoio de instituições especializadas quando necessário, porque no Brasil quase não se tem, tá bom? Ou se tem e a gente convida ou pede, é cobrado e é alto preço. Então, assim, é melhor não trazer, certo? É preciso o envolvimento da comunidade para que o processo de integração dessas crianças, de fato, possa acontecer. Então,
Eu trago a família e a sociedade para poder entender o que está acontecendo com as crianças. Me lembrei de um filme, de um trailer, que mandaram para vocês em grupo sobre um menino que fazia uns barulhos diferentes, que ele virou professor. Vocês viram isso? Lindo, vi. Como que é o nome desse? É um filme, gente, é um filme. Oi? Eu Já vi passa o também. nome que eu quero assistir, professora. Então, ele é maravilhoso. Qual é o nome, gente? Eu não sei o nome não, mas eu vou assistir com a minha filha. Tentem lembrar depois, passar pra gente. Eu vou levantar aqui, eu tenho aqui. Aí depois Tá. eu mando. Manda, por favor. E ele é o seguinte, é uma criança que nasceu com um problema, um problema específico, tem lá o nome dessa síndrome, e ele explica para as crianças, no primeiro dia de aula, o que ele tem. E as crianças começam a fazer perguntas sobre o problema dele, e ele responde. Pronto. A gente só discrimina ou exclui quando a gente não conhece. Bingo. Aí está. Tá bom? É um filme muito interessante, muito lúdico, pedagógico, para a gente aprender, uma lição de vida para a gente também, de lidar com a dificuldade, deficiência do outro, tá bom? Porque o outro é diferente de mim, e eu preciso aceitar. Professora, Diga. o primeiro da classe, síndrome Isso de mesmo. Tourette. Isso mesmo, o primeiro da classe. Esse mesmo. Ele é lindo de verdade. Assistam. Quem não assistiu, pode assistir, tá bom? Pode assistir, Uma lição lógico, de como se vida. tivesse liberado para vocês, né? Tipo, nossa, gente, a professora proíbe de ver filme. Bom, amores, vamos fazer um intervalinho aí? Vamos. Vamos que minha 8h57, voltamos que horas? Minha voz pede, o ouvido de vocês pede.